Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Nós estamos meditando no livro de Filipenses, a alegria que triunfa no meio das provas. E ontem nós falamos sobre o povo de Deus. Como é que o povo de Deus é reconhecido nos céus e também na terra. E hoje eu quero falar algo muito importante que Paulo fala para nós no capítulo 3, que nós estamos meditando, dos versículos 7 a 11. Ele fala sobre o Evangelho, ele fala da importância, ele fala do valor do Evangelho. E nós vamos então meditar hoje exatamente sobre este poder, o poder do Evangelho. Vamos fazer a leitura, então, Filipenses, capítulo 3, versículos de 7 a 11, que diz assim: Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e as considero como esterco para poder ganhar Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que precede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Nosso tema de hoje, a sublimidade do Evangelho. São três coisas importantes que Paulo traz para nós a respeito do Evangelho. Em primeiro lugar, ele fala do valor do Evangelho. O Evangelho, como nós sabemos, são as boas novas. O apóstolo Paulo, então, ele contrasta, a sua vida no judaísmo com a sua experiência com Cristo. Então, ele considerou como perda o que antes lhe parecia lucro, tudo o que ele tinha aprendido. Ele era um genuíno israelita, como nós vemos dos versículos anteriores, de nobre nascimento, ortodoxo em sua crença, escrupuloso em sua conduta, estava pronto a dar o seu sangue e derramar o sangue dos cristãos para agradar a Deus e chegar até Ele. Essas coisas, porém, que foram anotadas uma a uma na coluna do crédito, agora passaram para a coluna do débito e se converteram numa gigantesca perda. Então, a palavra perda, a qual Paulo usa aqui no versículo 7 e 8, em nenhuma outra parte de suas cartas ocorre. Em apenas uma outra passagem do Novo Testamento, que está lá em Atos 27, 10 e o versículo 21, na narrativa da sua viagem perigosa, E é exatamente essa mesma passagem que também indica como o lucro pode se converter em perda. A mercadoria daquele navio que navegava para a Itália representava lucro para os mercadores, para os proprietários e para os famintos do navio. Todavia, não fosse esse trigo lançado ao mar, no capítulo 27, versículo 38, muito provavelmente não só o navio, mas também todos os tripulantes acabariam morrendo. Assim também, a vantagem de se ter nascido num lar cristão e de receber uma maravilhosa e cristã educação torna-se desvantagem quando é considerada como base sobre o qual se constrói a esperança de vida eterna. O mesmo se pode dizer com respeito ao dinheiro.
aos atrativos pessoais, à cultura, o vigor físico. Tais benefícios eles podem se reverter em obstáculos. Os degraus se transformam em objetos de tropeço se forem usados de modo errado. Mas quais as verdades que são destacadas a respeito do valor do Evangelho para nós? A pessoa de Cristo, como nós vimos, é a mais importante do que os rituais religiosos, é o que Paulo fala no versículo 7. Então, os judaizantes, eles se gloriavam na carne, centralizavam a confiança deles para a salvação em um rito físico. Mas tudo isso não tinha nenhum valor para a salvação. Nossa confiança deve estar em Cristo e não nos rituais. Se Paulo não tivesse renunciado ao demasiado valor que ele atribuía, a esses privilégios e empreendimentos, ele o teriam privado de Cristo, o seu único lucro real, como ele fala no versículo 8. O conhecimento para Cristo era a maior riqueza e a maior fonte de lucro para Paulo e para nós. O conhecimento de Cristo não deve ser apenas teórico, mas, sobretudo, um relacionamento íntimo e pessoal. Paulo, então, ele considerava esse privilégio, seus privilégios e os méritos na religião judaica como pura perda em virtude do seu, hoje, relacionamento pessoal com Cristo, o Senhor da sua vida. Assim como o nascer do sol apaga a luz das estrelas, é assim como a presença de uma pérola de grande valor apaga o brilho das demais, assim também a comunhão com Cristo apaga o brilho de todas as outras coisas em nossas vidas. Oh, glória! O amor a Cristo corrige as nossas prioridades. Paulo não apenas abre mão de suas prerrogativas e vantagens, mas ele considera como perda porque ele encontrou um amor maior, o amor a Cristo. O amor a Cristo o constrangeu, o seu amor por Cristo levou a renunciar a tudo que antes lhe parecia vantajoso e de grande lucro. Ter a Cristo nos leva a ver as vantagens pessoais e religiosas como refúgio. A palavra grega usada para Paulo para refúgio é esbala, que tem dois significados. Em linguagem comum, significa aquilo que era lançado aos cães. Na linguagem médica, significava excremento, esterco, como ele falou aqui, Parece um termo vulgar, descrever excremento humano, ou resto de alimentos destinado à lata de lixo. Assim, Paulo considerava todos os privilégios do passado que deveriam ser jogados de lado. O apóstolo considerava ser de nenhum préstimo, senão refúgio, o qual servia para lançar aos cães. A segunda coisa importante sobre o valor do Evangelho é o conteúdo do Evangelho. O conteúdo do Evangelho não é o que fazemos para Deus, mas o que Deus fez por cada um de nós em Cristo Jesus. A palavra-chave aqui é justiça. A igreja é um povo que foi justificado por Deus por causa do sacrifício perfeito e cabal de Cristo na cruz. E aqui temos dois pontos importantes. Paulo fala no versículo 9, a justificação é uma obra de Deus, a justiça é de Deus. Todas as nossas justiças são como trapos de imundícia aos olhos de Deus, como diz Isaías 64:6. Deus é justo e Ele não pode contemplar o mal. Ele não inocentará jamais o culpado, a não ser que ele se arrependa. A alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia diz que todos nós pecamos e não há um justo nenhum sequer diante de Deus. Todavia, Deus enviou seu Filho como nosso substituto e fiador. Ele foi a
cruz em nosso lugar. Quando estava pregado no madeiro, Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos, a minha, a sua, de todos nós. E ele foi o ferido de Deus, ele foi transpassado por aquelas lanças, pelas nossas iniquidades. E antes de render o seu espírito, Jesus, ele dá um grito. Ele diz: está consumado. O que isso significa? Significa que a dívida que eu e você tínhamos com Deus está paga. Nossa dívida foi paga. A justiça perfeita de Cristo foi imputada a nós, ou seja, depositada em nossa conta. Zerou a conta. Em razão dos méritos do sacrifício de Cristo, Deus hoje nos declara justos. Agora, portanto, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esta é a justiça de Deus imputada a nós. Então, quando Paulo afirma isso, ele nos garante que se nós entregarmos a nossa vida a Jesus, nós experimentaremos, desfrutaremos da plena justiça de Cristo. Então, é necessário que haja renúncia antes que essa justiça seja plenamente possuída por cada uma de nós. A justificação, amados, é por meio de Cristo. É Deus que justifica todo aquele que está em Cristo, que abre o seu coração para que Cristo entre em sua vida, para que Cristo se torne a sua vida e ele esteja na vida de Cristo. Não há justiça própria. A justiça própria procede da lei, mas nós somos justificados não por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Esse é o valor do Evangelho, a sua obra na cruz, e não são os nossos esforços que nos garante a justificação. Ser achado nele é ser justificado, são uma e a mesma coisa. Há somente uma boa obra que pode levar o pecador para o céu. E essa obra é a obra que Cristo consumou na cruz. A justificação, amados, é recebida pela fé. É mediante a fé em Cristo. A fé não é a sua causa, mas o instrumento pelo qual nós podemos nos apropriar. Essa é a relação justa com Deus, não se baseia na lei, mas na fé, naquilo que Cristo fez, naquilo que Cristo conquistou para nós na cruz. Então, esse é o caminho da paz com Deus. Não é o caminho das obras, mas é o caminho da graça. Amanhã nós vamos dar continuidade entendendo essa obra tão preciosa e como você pode ter comunhão com o Evangelho. Que Deus te abençoe. E até amanhã com os nossos devocionais matinais, Gotas de Esperança. Deus te abençoe e até lá.